Talvez você esteja se matando de produzir conteúdo no Instagram e mesmo assim você não vende. E o problema não é o conteúdo, que muitas vezes é bom, mas sim porque você não vende. Calma. Eu quero te explicar os 3 pilares que eu identifiquei e que vale muito a pena você observar e você entender que eles são todos interligados. Eu sou o JC, eu criei a doutrina de um homem só e muitas vezes eu produzi conteúdo, olhei para aquele conteúdo e falei, eu vou apagar, vou gravar de novo, repensei em refazer ele tudo de novo, e aí eu fiquei me perguntando, será que vão gostar? Será que vão entender de fato? Só que essa é uma dúvida que eu tinha quando eu não sabia de fato com quem que eu gostaria de conversar. Com quem eu realmente gostaria de me comunicar. E aí, simplesmente, uma coisa que eu queria falar pra você. Ninguém tá aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra transformar. Então, assim, toda vez que chega esse pensamento, eu falo, eu não tô aqui pra agradar, eu tô aqui pra transformar. E se muitas vezes eu vou ficar incomodado, mas eu consegui transformar uma pessoa, a minha vida mudou completamente. Porque isso é uma conversa no qual muitas vezes eu penso assim, eu gostaria de ter tido essa conversa, gostaria de ter escutado isso antigamente. Então é uma conversa onde eu tô muitas vezes conversando com alguém, com eu do meu passado. Que eu gostaria de escutar isso. Então, se às vezes é mais novo que eu, isso vai impactar na sua vida. Vai trazer uma mudança na sua vida, tá? Então, assim, sabe por que muitas vezes você vê conteúdos onde às vezes tem 2 milhões, 3 milhões de visualização, 500 mil, 100 mil, 200 mil, enfim. E se olha o perfil da pessoa, não é nem 10% do que ela tem em visualização, porque elas são cópias de alguém que realmente produziu aquele conteúdo, tirou aquele conteúdo da cabeça, e aí sim eles têm resultado. Então, assim, copiar, viralizar, não te bota dinheiro no seu bolso, tá? Então, assim, viralizar não tem nada a ver. E eu vejo muita gente vendendo essa solução mágica, né? Aí eu vou viralizar. Eu conheço gente que tem 5 mil seguidores e fatura o dobro de que tem 100 mil. Porque aqueles 5 mil são enganjados. Aqueles 5 mil ele consegue conversar. Aqueles 5 mil ele consegue entender realmente as dores. Ele tem soluções para aquelas pessoas. Elas estão passando por algo que ele já passou. Ou está passando. E aí eles utilizam isso. Tá? Então, assim, se você quer crescer, você tem que ter coragem de falar o que você viveu, o que você passou, como que você resolveu. Então, assim, a camada desse conteúdo ele é dividido em 3 formas para você vender, tá? Primeiro é a camada da ação. O que eu fiz? E é muito interessante que há um tempo atrás eu tive um conteúdo onde eu expliquei como que eu saí do absoluto zero. Em 6 meses fui morar na Europa, simplesmente montando uma estratégia. Então, assim, o ponto final era a Europa, mas a forma que eu falei, muitas pessoas utilizaram isso para criar o seu negócio, para comprar alguma coisa, para viver uma outra história, né? Acontecer alguma outra coisa. Então, assim, o que realmente eu fiz, né? O que eu trabalhei, como eu trabalhei. Então, assim, muitas vezes o importante não é a chegada, é como você percorreu. Como que você solucionou aquele problema? Então, essa é uma das coisas. Mas vocês vão ver que as 3 se interligam muito. Outra, camada da consciência, porque isso realmente importa. Toda vez que eu produzo um conteúdo, eu realmente digo assim, tá, mas o que realmente é importante? Qual que de fato é a solução para um problema, né? O quanto isso realmente ele é importante. Porque eu vejo às vezes o conteúdo, porque tá no hype, tá, né? Mas ele realmente importa? Ele realmente transforma alguém? E a minha chamada de vida,
Então, o que eu sinto que é o meu propósito é impactar as pessoas. Falando o que eu vivi, os erros que eu cometi. Né? Eu não sou nenhum perfeito, eu já cometi muitos erros, mas quem sabe você escuta o meu erro, vê o que eu errei e você não comete esse erro. Comete um outro erro, mas esse erro que eu cometi você não comete. E aí veio uma coisa muito interessante que eu escutei, que assim, o mais interessante de você estar em grupos de network, enfim, em grupos onde tem às vezes um pouco mais de experiência que você, é que você percebe que os erros que as pessoas, elas falam pra você, eu cometi esse erro dessa forma. E muitas vezes a gente, por ser mais novo, negligencia. Então às vezes você não deve ter escutado alguém falar assim, não faz isso e tudo mais. Tem que entender que obviamente existe uma linha tênue isso aí, tá? Mas digamos, tô vivendo um relacionamento e aí eu tô passando às vezes por uma coisa que a pessoa que teve um relacionamento também, ou seja, duas pessoas que têm um relacionamento, falam, cara, eu passei por isso. Comigo foi dessa forma. Aí eu paro e analiso. Realmente isso importa? Realmente é isso? Deixa eu olhar por essa ótica, né? Então, realmente o que importa. E o terceiro é a camada da história pessoal. Como isso mudou a minha vida. E aí vocês vão perceber que o que isso mudou a minha vida tem a ver com o que realmente importa, né? Então assim, se eu vou mudar de vida, o que realmente importa pra mim? Beleza, e qual que foi a ação que eu tomei? Então vocês estão percebendo que eles estão os três interligados? O quanto isso realmente é muito importante, você ter uma história pessoal, você ter consciência daquela questão e você ter uma ação. E assim, eu escutei de um americano que ele falava da seguinte forma: quando eu parei de vender para um nicho e comecei a vender para as pessoas que realmente eu me conectava, eu mudei meu jogo. Porque eu penso o seguinte, e eu sei que muita gente às vezes conduz dessa forma: você tem que vender para um nicho. Será que você tem que realmente vender para um nicho? Você tem que vender para quem se conecta com você, quem você soluciona. Só que pense o seguinte, muitas vezes você vai, exemplo, no caso dele era fotografia. Pense o seguinte, quantos fotógrafos existem? E cada um tem um nível diferente. Mas se eu tenho gente que tá na fotografia, que tem os problemas que eu tenho, que seja 10% daquilo, eles são mais enganjados comigo, eles entendem, eu tenho as dores que eles têm, eu tenho as soluções do problema que eles têm. Vocês estão percebendo? Então, viralizar, de novo, no meu ponto de vista e pelo tudo que eu já percebo, não quer dizer que você vai faturar milhões. Simplesmente é ego. Números são ego, tá? Obviamente, você tem 10 milhões e você tem, 30% ali que enganjam muito. Aí é completamente diferente. Mas na grande maioria, muita gente tem muita viralização e o perfil não conecta em nada. Porque se olha pro perfil, você vê, tudo é cópia. Eu vi isso aqui nesse perfil, eu vi isso aqui nesse perfil, eu vi isso aqui nesse lugar. Tudo é cópia. Pô, dá vontade de seguir alguém que é só cópia? Ou você realmente olha e fala assim, nossa, isso aqui, nunca vi alguém falar disso dessa forma. Né? Então assim, o conteúdo que vende, eu tenho uma palavra aqui que eu deixei bem anotado que é muito interessante. O conteúdo que vende não ensina só, ele transforma o cara que está assistindo. Então assim, se realmente se eu realmente transformar um pouco a sua vida, a minha missão realmente está completa. Né? Então assim, às vezes ensinar por ensinar, o ChatGPT tá aí para responder muita coisa. Mas se eu consigo transformar com o que você tá me assistindo, aí sim faz completamente sentido. E eu tenho algumas anotações aqui, uma delas é da Bíblia, que diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Então sabe por que o seu conteúdo não toca ninguém? Porque você está falando da boca para fora. E aí,
uma questão que envolve há muito tempo, eu tive isso na minha cabeça, que era o seguinte: eu queria gravar sobre desenvolvimento pessoal. Eu tava vivendo uma fase da vida onde realmente, assim, eu não tava me desenvolvendo nada, pessoal. E eu comentei com uma pessoa. E ela falou assim, tá, Jonathan, eu entendo, porque eu falava assim, mas eu me sinto... Como que eu vou dizer a palavra? Eu me sinto uma farsa, querendo falar sobre desenvolvimento pessoal, sendo que eu não estou desenvolvido, que eu não tenho resultado. E a pessoa falou assim pra mim, tá, mas e por que você não mostra esse caminho que você tá percorrendo? Será que no mesmo ponto que você tá, não tem alguém nesse mesmo ponto? Percorrendo esse mesmo caminho? Será que ela não quer escutar? Ou às vezes você tá no ponto 1 e a pessoa no 0, você fala alguma coisa e ela muda pro 1 e também fala assim, nossa, isso realmente me impactou. Realmente fez sentido pra mim. Realmente eu sinto que tem alguém que realmente me entende. Tá entendendo? Porque assim, as pessoas elas conectam com pessoas. E isso pode vir inteligência artificial, pode vir milhões de coisas. As pessoas sempre vão continuar comprando de pessoas. Elas sempre vão ter isso. Não adianta. A inovação, ela vem para encurtar processos, né? Performar equipes, trazer menores custos e aumentar renda, mas mesmo assim no final todo mundo ainda vai continuar comprando de pessoas para sempre. Isso sempre foi, sempre vai ser, tá? E assim, ó, você quer vender algo que não é forçado, então coloca a tua verdade no que você vende. E de novo, não quer dizer que você não tá naquele ponto que você não pode contar sobre ele. Se eu tô me desenvolvendo, eu tô falando, olha, eu também tô me desenvolvendo, eu também tô cansado, eu também tenho preguiça, eu também falho. Mas eu tô aqui persistindo, vamos junto, né? E uma outra citação do livro, que é uma reflexão que diz assim, ó, roube como um artista. A única coisa que você tem de único é a tua história. E se você não contar ela, ninguém vai. Todo mundo pode chegar no ponto final. Melhor, pense o seguinte, nós fomos para a guerra. Se a gente voltar para casa, cada um vai explicar a guerra de uma forma. Cada um vai viver coisas diferentes. A mesma experiência de estar sentado no mesmo lugar, cada um tem uma experiência e um olhar diferente. E sabe o que quebrou a minha vida, assim, ó, mudou a minha forma de pensar? É que todo mundo olha o mundo pelos olhos do que ela enxerga que é o mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu enxergo que isso aqui é uma garrafa, que isso aqui é água. Beleza, mas eu enxergo que dentro tem a hidratação, que pode me ajudar a melhorar o meu corpo. Enfim, vocês estão entendendo? As pessoas olham para o mundo, às vezes olham pela dificuldade, pelo que elas entendem que é de mundo. Pelos que elas acham que é. E aí vem, obviamente, de educação, de família, de muitas das coisas. Porque o olhar tá disso. Então, muitas vezes, eu quero que você mude um pouco isso, é que você, muitas vezes você reclama, fala assim, nossa, por que essa pessoa não entende do que eu tô falando? Por que essa pessoa realmente não consegue perceber? Porque o olhar dela é diferente do teu. Pra você, aquilo é aquilo. Mas pra ela não é. Pra você, A é A. Pra ela, tipo, é B. E como que você pode julgar ou forçar ela a ter uma visão diferente da forma que você olha? E aí vem uma parte muito interessante sobre relacionamento, mas também sobre negócio. Eu demonstro o meu sentimento dessa forma. E a pessoa vem e demonstra de uma forma diferente. Tudo bem? Entendo. Eu demonstrei dessa forma, ela demonstrou de outra forma.
Os dois estão falando sobre amor, estão demonstrando amor. Vocês estão entendendo? Ah, o meu sócio não tem o mesmo olhar que eu tenho. Ainda bem. Imagina se ele tivesse o mesmo olhar. Se todo o mesmo problema ele falasse, tem um problema. Ah, vamos tomar essa solução. Vamos tomar essa solução. Você nunca sai. Você pode ver que os maiores players que têm sócios, normalmente eles são completamente diferentes. Tem a visão parecida. Eles querem chegar lá. Mas mesmo assim, eles querem percorrer de forma diferente. E eles vão trocando ideia. Eu gosto muito do G4, tá? Então eu gosto do Thales ali. E Alfredo, enfim. E aí, sabe o que eu percebo? Se tu parar e colocar o perfil dos dois assim, um é polêmico, o outro é muito de boa. Só que olha como eles se complementam. Olha como a engrenagem deles funciona, né? E eu até vi uma vez que eles falaram que eles fazem terapia junto. Cara, imagina você fazer terapia com o teu sócio para conseguir compreender como que ele olha aquela questão. E você parar de achar que só a tua verdade importa, que só o teu olhar importa, tá? Então assim, se você chegou até aqui, quer dizer que querendo ou não, esse conteúdo fez sentido para você, dá o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal, me ajuda a crescer se realmente faz sentido para você. E é isso, sabe? Então assim, você não tem que postar um monte, você tem que postar a coisa certa. Então assim, não copie ninguém, fale sua verdade, mostre isso de coração. E muitas vezes pode ser que seja essa a última chance de alguém escutar alguma coisa de você. Então, sabe? E é isso, a minha doutrina, ela é baseada em se eu quero alguma coisa, eu vou lá e fico quieto e faço. Então assim, trabalho, estudo, leio e faço isso por um tempo. Normalmente eu faço por 21 dias. E se nada mudou, eu paro de fazer. Então, espero que isso faça sentido para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E é isso, doutrina de um homem só, JC.